Olá você, amigo e amiga, telespectadores do programa Medicina em Destaque. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você informações, na verdade para toda a comunidade, vocês que nos assistem, nos acompanham através das redes sociais, também no canal 525 e também na net. Nosso programa Medicina em Destaque traz essas curiosidades, essas informações. Eu gostaria de começar o programa de hoje citando o poeta Gaudete Bandeira, e que ele diz assim: o que seria do povo se não houvesse a divina atividade de Hipócrates, mestre pai da medicina, fundador dessa ciência, que com magnificência viveu curando feridas? Os médicos são como os santos, enxugadores de prantos, prolongadores de vida. Ele também diz: adentra o corpo humano, desvencilhando os segredos, vai tateando as artérias, sentindo pulsar dos dedos, à procura de tumores, para aliviar as dores que chegam ao paciente, tirando das cavidades todas as enfermidades que o deixavam doente. Essa é a medicina que a gente conhece, que a gente ama, que a gente tem um carinho muito especial, que a gente faz com que você tenha um sentido, um referencial, um médico na sua vida, um professor que, na qualidade de profissional também, serve como um eixo, como uma luz, para que você se apaixone por essa ciência e essa arte. Nós trazemos aqui no dia de hoje um convidado especial, já esteve aqui e sua visita aqui foi laureada de muitas admirações, muitas referências, e eu posso dizer que é para mim um motivo de muita alegria ter no nosso programa Medicina em Destaque o nosso entrevistado de hoje, até porque ultimamente tem sido uma constante minha e dele no que diz respeito a essa atividade médica no campo e nos campos que nós vamos falar aqui. Nosso convidado é Gabriel Lessa, ele é acadêmico do 4º período de Medicina e é presidente da Liga de Medicina Legal, por isso essa afinidade, esses constantes encontros conosco. Tá certo, Gabriel? Eu fico muito feliz em estar aqui com você. Primeiro porque você esteve de pronto para atender esse nosso pedido, sei de suas ocupações diárias, não é? Na manutenção do seu curso, mas estar aqui para nós é sempre um motivo de alegria. Muito obrigado pelo seu sim e por estar aqui conosco. Professor Gerson, muito me honra estar aqui. Tantas vezes quando o senhor pedir, estarei aqui com o mesmo entusiasmo com que o senhor ministra as nossas aulas, com que coordena as nossas atividades na Liga de Medicina Legal, e não apenas na Liga de Medicina Legal, como foi também quando foi nosso professor nas habilidades clínicas, no primeiríssimo período da faculdade, já nos enchendo desse amor, dessa paixão, como este poema que o senhor trouxe no início, dessa vontade de fazer a medicina acontecer, de prolongar a vida, de arrefecer os sofrimentos. Então é com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma ode à vida que eu venho a este programa e virei tantas vezes quanto for necessário. E a nossa liga, como é que está? A nossa liga é um motivo de orgulho imenso. É uma das ligas mais ativas do Brasil, com certeza. Nós temos aulas semanais. É uma das ligas de medicina legal com maior crescimento neste período que ficou ativo, da pandemia. Nós mostramos, fomos exemplo de que mesmo na pandemia nós não poderíamos parar de forma alguma. Muito pelo contrário, nós ficamos mais ativos ainda, tivemos a aula, nós estamos com esse cronograma para 2021 para fechar completamente a medicina legal. Sabemos que é algo que nunca para, porque está em constante evolução, mas estamos com um cronograma para 2021, nós fechamos completamente todos os assuntos da medicina legal. Então, é uma liga muito, muito honrosa, porque mantém seus compromissos. As nossas aulas são abrilhantadas por nomes de toda a medicina legal, referências, e
tudo por causa do entusiasmo de seus membros e do entusiasmo de um professor sem igual, que é o professor Gerson. Muito obrigado. E como é que foi o último evento? Eu acho que tem algumas fotos, Carl, mostrando alguns dos segredos do nosso evento, né? Porque teve alguns convidados foram selecionados a dedos, né, para participar. E esses encontros semanais, nós temos assim amigos no Brasil todo. O último foi o professor Maltos, né, lá de Brasília, que esteve conosco também. Mas o evento foi um sucesso, com mais de 4.000 visualizações, é isso? Isso aí, isso mesmo. E ao vivo, 900 visualizações. Então, 900 pessoas ali interessadas pela medicina legal e vibrando nos comentários, dizendo quanto foi bom. E uma satisfação imensa que nós conseguimos fazer esse evento, mesmo em períodos tão... nebulosos, né? Pois é, em que as pessoas ficavam sempre muito, não, mas é uma pandemia, não vamos mais fazer nada, vamos ficar prostrados. E nós fomos o exemplo de que isso a gente poderia fazer, mesmo que não presencialmente, mas online, e fizemos com excelência. Sua participação no livro de Medicina do Trabalho como um co-organizador, também vista com... Eu era para trazer umas fotos aqui, mas depois da edição a gente coloca. O livro está na sua fase final e este mês de março já estará à venda em todo o Brasil, com muita alegria, né? A editora Venturoli, lá de Brasília, está com todo afinco para concluir em tempo hábil e nos presentear com essa especialidade extraordinária que é a medicina do trabalho. Como foi sua participação? Foi muito difícil organizar um livro? Eu diria que a minha participação vem muito antes da ideia do livro, mas quando eu estava na plateia assistindo aquela cerimônia para o lançamento do livro de tanatologia, eu me imaginando ali como uma das pessoas que ajudaria a fazer um livro sair. Então, depois de bastante conversa, eu lembro que o convite para ajudar a organizar esse livro veio quando eu mandei uma frase falando sobre a questão do trabalho, né? Da origem da palavra trabalho, que, se eu não me engano, vem do latim tripalium, que era uma marca, né, que se deixava nas pessoas. É uma conotação negativa de um trabalho como negativo. E o senhor perguntou, então vamos organizar um livro de medicina do trabalho? Eu falei, vamos. Então começamos, e é um trabalho colossal, juntar todos os autores, chamar a atenção, pedir para assinar tal requerimento, fazer determinadas cobranças, mas é algo muito prazeroso, porque mostra que nós somos capazes, né? Nós, ao nos imbuirmos desse espírito de vontade, conseguimos fazer qualquer coisa. Então, é uma inspiração para fazer outros livros e outras realizações acontecerem. Você participou também de bioética, biodireito e direito médico? Não, esse não. Participei. Esse está saindo essa semana também. Sim. Sobre a palavra trabalho, né? Eu acho que você já lê muito filosofia, leu Hegel, que ele tem a história do senhor e do escravo, né? Já viu essa história? Não conheço. Né? De que sempre o pessoal... nessa conotação pejorativa do trabalho, como era o local onde os escravos eram castigados, e até na Bíblia diz que receberás como castigo, né? Sobreviver com o suor do teu rosto, vai trabalhar, não é como sendo um castigo, mas Hegel quebra esse paradigma quando ele escreve O Senhor e o Escravo, de que dois gladiadores em uma arena lutavam, e o que vencesse deveria decapitar o outro, e um vence, o outro pede clemência, e o que venceu não posso fazer nada, né? Isso numa linguagem chula nossa, mas pediu o rei, o que é que você quer que eu faça? Ele me deixa como escravo. E viajaram para terras longínquas, e o outro fielmente plantava, lavava, cozinhava, fazia tudo, e os anos passaram, e depois percebeu que o senhor estava 100% dependente do seu escravo, né? Se tornou escravo do seu escravo, porque ele não tinha habilidade mais em nada, né? De cozinhar, de plantar, de caçar, de lavar. Sim. E ficou como escravo do seu escravo. E aí mostrou que o trabalho não só é um castigo, mas é liberdade, é dialética, assim, é o bem, né, maior que nós temos, porque você leva à mesa o fruto do seu trabalho. E tem uma frase
do nosso presidente, ex-presidente, que ele disse, Tancredo Neves, que ele disse, onde não há trabalho, não há pão, né? E as migalhas obtidas, sabe Deus como, são lavadas com as lágrimas da vergonha. Então, é feliz o homem que trabalha, né? Que acorda cedo e que faz da sua atividade um hino sagrado, da sua profissão, um hino sagrado em defesa da sua família, do pão que leva à sua mesa. Muito bem, mas olha, eu pensei que não chegavam perguntas para você e para mim, mas tem muitas aqui e eu vou pedir para que coloque a primeira já. Vamos ver, não fiz uma ordem aqui na minha cabeça, mas assim nós tentaremos responder, né, na medida do possível. Vamos ver? Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Gerson por esse programa, porque ele tem uma função social muito importante para a sociedade como um todo. Eu sou Vanessa, acadêmica de medicina do 6º ano da UNIT, e fui convidada a fazer uma pergunta para o acadêmico do 4º ano, Gabriel Lessa, e a partir do perfil dele que foi conversado, eu achei interessante e fiquei curiosa de saber o porquê que ele escolheu a medicina, o que fez brilhar os olhos dele na medicina, pois ele tem muita identificação com a área social, com as ciências humanas. Então eu gostaria de saber o que foi o plus aí para ele decidir fazer medicina. Deu para ouvir? Deu sim. Ah. Então, a medicina... Boa pergunta, agradecendo. Muito obrigado pela pergunta. Qual é o nome dela? A Vanessa. A Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, pela pergunta. E a medicina, ela surgiu para mim no final do ensino médio e foi... Eu não esperava, assim, eu achar... Porque antes eu queria relações internacionais, até o 9º ano, mais ou menos, mas eu comecei a entrar em contato com a biologia, química, física, e eu vi que isso tudo confluía para algumas áreas específicas. Mas aí eu vi que a medicina conseguia abarcar todas essas disciplinas e ainda cuidar do ser humano. Então, acho que essa foi o fator preponderante e muito importante também foram essas questões sociais, né? Eu entrei na faculdade pensando muito na psiquiatria. Hoje em dia eu já penso em outras coisas, mas a medicina, para mim o médico ele tem que ser um multiprofissional, ele tem que ser um pouco do psicólogo, um pouco do policial, no caso do perito, um pouco do cientista nas pesquisas. Então, o médico ele tem que ter essa completude para exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, para mim, a curiosidade, ela falou muito alto na hora de escolher a medicina. Maravilha. Então, agradecemos mais uma vez. Agora, tem um jornalista aqui na casa, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né, pela sua forma atuante, pela paixão que ele tem com o jornalismo. E eu acredito e tenho absoluta certeza que ele faz da profissão um hino sagrado em defesa da notícia, da verdade, da ética. E é exatamente sobre isso que tem aí um vídeo do professor Fernando Palmeira. Meu caro Gabriel Lessa, um abraço, que bom ter aqui com a gente, com o Odilon. Olha, estou feliz, hein? A vocação é algo belíssimo e você despertou para uma área nobre, eu digo um sacerdócio. Medicina é isso. Mas nos preocupa muito a questão deontológica, ou seja, a disciplina e a autoconsciência como enquanto médico para o respeito à ética. Imagine você tem um paciente ou uma paciente desnuda e muitas vezes muitos, inclusive nas manchetes, estão aí como médicos e que lamentavelmente não controlam seus ímpetos e praticam atos que são aí relatados pelas pacientes de agressões morais. Eu gostaria que você nos dissesse sobre a sua visão sobre essa questão séria da ética médica e com certeza você seguindo essa sua profissão que você abraçou, com certeza deve ter uma bela visão e uma real e séria visão do que é a ética médica. Parabéns, muito obrigado, um abraço, hein? Muito obrigado a pergunta pelo jornalista Fernando Palmeira. E eu acho que o médico que ele fere essa linha entre médico e paciente, ele não está sendo um médico de verdade. Isso suplanta muito além das questões éticas da medicina, mas é uma questão humana. A
partir do momento que você tem um ser humano com um sentimento, com um sofrimento, e confia ao médico esse cuidado, essa possibilidade da melhora, da cura, e o médico vai lá e ultrapassa essa barreira e muitas vezes fere a intimidade desse doente, ele não está sendo médico e merece todas as punições previstas no Código de Ética Médica e no penal também. Então, há de se salientar que, hoje em dia, grande parte das consultas elas estão sendo feitas quando envolvem exame ginecológico, por exemplo, ou um exame mais íntimo, elas envolvem também um técnico de enfermagem, alguém para acompanhar do conselho tutelar, no caso dos menores, para acompanhar esse médico. E o médico, ele deve também, isso nos é ensinado na faculdade, ele deve fazer com que o paciente se sinta o mais seguro e o mais confortável possível. Muitas vezes podendo chamar uma mãe, um acompanhante para entrar na sala, e o médico deve anunciar todas as partes do exame. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar a mão aqui, para deixar o paciente o mais tranquilo possível e que o exame seja um exame, ponto. O exame é o exame. E deixar o paciente da forma mais confortável possível, visando sempre essas questões éticas de limites entre o que é o exame e o que não é o exame. Isso a gente até orienta muito, né? Até no exame sexológico, lá no Instituto Médico Legal, que com os 30 e tantos anos que tem de atividades, nunca fiz um exame só eu e o paciente, né? Envolve o conselho tutelar, envolve uma funcionária, a mãe, um acompanhante, para que torne o exame assim mais transparente, que seja o retrato do fato, a interpretação do fato de todo o que aconteceu, para que se aplique melhor a justiça. Isso é na questão da medicina legal. Mas temos outra, calma, tem muitos questionamentos aí. Vê se tem um videozinho lá, já que nós falamos do IML, o Gabriel fez um vídeo lá do nosso queridíssimo IML, e ficou muito bonito por sinal, não foi, Gabriel? Foi sim. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Eu vou fazer aqui no celular do Rodrigo. Esse vídeo é bom porque o próprio Fernando Palmeira está nos acompanhando aqui e ele sabe o quão importante foi a inauguração desse IML, a construção desse IML, porque o IML antigo era motivo de chacota com muitos, até jornalistas, que chamavam a Casa da Morte, a Casa do Terror, essas coisas todas. E a gente mostra que ele tem um perfil de um hospital moderno, né, de uma instituição segura. Eu acredito que é a instituição mais bonita do nosso estado de Alagoas. Eu não comparo a uma outra instituição pública que seja tão bela quanto o nosso Instituto Médico Legal. O que é que você acha disso? Eu concordo plenamente, né? Só de a gente entrar em hospitais, por exemplo, a gente já vê que o IML ele é um padrão a ser seguido em limpeza, em ordem, em harmonia, em beleza, por que não? Então, o alagoano, quando for ao IML, pode ter a certeza que será atendido por uma equipe preparada, por médicos também preparados e em um ambiente muito confortável, seja para assegurar seus direitos em exames ou para ajudar na sua dor do falecimento de algum ente querido. Além de a gente não visitou ainda, tem uma capela lá onde nós fazemos alguns momentos e algumas conversas também com os presos, né? Sempre tem uma palavra de referência bíblica para que eles possam seguir um caminho dentro da virtude. Outro, Max, por favor. Bom dia, me chamo Fábio Camelo. Gostaria de saudar o professor Gerson, bem como saudar
ao acadêmico Gabriel Lessa e eu tenho uma pergunta a fazer sobre a medicina legal. Qual a importância da medicina legal atualmente para a sociedade em termos de, que eu quero dizer, os doentes, bem como os professores, os acadêmicos, enfim, qual a sua utilidade, a sua importância? Obrigado. Este é o... É meu pai. Ele mandou a mensagem, que maravilha, viu? Parabéns, e uma pergunta assim muito importante para, acho que a pergunta é feita para você, e obviamente a altura do que você já aprendeu, já tem essa resposta muito, mas assim, para mim também, ela traz assim um motivo de reflexão, né, de quanto a medicina legal contribui com a sociedade, com a justiça, né, quanto ela contribui na aplicação do direito. Perfeito. A medicina legal, ao meu ver, ela serve para ajudar o direito, para que o direito, nós vivemos todos em um pacto social, um contrato social, para que a efetividade desse contrato social seja seguida, para que os direitos sejam de fato ratificados, nós precisamos que se haja a elucidação de crimes ou de infortúnios que acontecem com o cidadão. Então, o médico legista, no papel atual, ele serve para ajudar o direito a tomar as decisões cabíveis, porque nós temos casos que um profissional do direito, ele não vai conseguir distinguir, por exemplo, a natureza de uma morte, e ele vai precisar da medicina, dos conhecimentos médicos para auxiliar isso daí e para que se tomem as decisões, para que esse contrato social não seja vilipendiado. Porque se ele for vilipendiado, começa todo um descrédito social na própria justiça. Isso poderia levar ao caos social. Então, a medicina legal ela tem um papel preponderante aí no sentido de fazer com que as leis sejam cumpridas e ajudar o direito. Muito bem. Acrescido principalmente na quantificação de um dano, né? Quando alguém ofende a outra pessoa, para saber se uma lesão é leve, grave, gravíssima. E também a medicina legal dá essa segurança à sociedade no que diz respeito aos crimes sexuais, com violências contra a criança e tudo isso. Então, essa beleza, esse encanto, eu acredito que é das especialidades médicas que é mais legal, né? Medicina legal, você não tem outra que seja tão quanto. Meu amigo Cal, mais um. Olá, eu sou Maria Rosa, né? Acabei de finalizar um módulo da disciplina do internato com o professor Gerson, este que representa o programa na TV Mar, né? Medicina em Destaque. E assim, é muita satisfação, né, estar contribuindo com esse programa que tem uma inserção social muito grande. E eu gostaria de perguntar para o Gabriel Lessa, né, ele que é presidente da Liga de Medicina Legal, como é que tem sido essa experiência frente ao cadáver, né? Isso te faz se reportar em relação à morte? Eu gostaria de saber sobre isso. Bom, a morte ela é algo que está em todo canto, onde nós vemos, é a única certeza que nós temos, né, inclusive. Então, nós deveríamos aprender a lidar melhor com a morte. Inclusive, a medicina legal ela faz o estudo tanto científico quanto filosófico da morte, né? A gente vê o que é que acontece, os fenômenos cadavéricos que acontecem quando há a morte, mas também entendemos o que é morte. E, na verdade, atualmente, tem várias correntes filosóficas, mas não há um consenso, né? Então, é algo para nós refletirmos, né? Principalmente na parte mais filosófica, de vermos a nossa vida como de fato é, limitada, e a partir daí nós precisamos saber aproveitar mais o nosso tempo. Esse é justamente o máximo que deve ser visto, é quanto tempo nós temos e aproveitar melhor esse tempo, né? O médico, por exemplo, o médico recém-formado, ele é muito ocupado e, obviamente, querendo criar seu nome, criar sua vida, vivenciar o que nesses 6 anos é a medicina e o que aprendeu, e muitas vezes não tem tempo nem para ele mesmo, né? E muitas vezes lá se vão 10 anos, 15 anos dessa forma, e aí quando nós vemos o tempo passou e o nosso tempo, e para nós mesmos. E aí as pessoas ficam arrependidas
né? Muitas vezes surgem as doenças, ou então não passam tempo com quem realmente importa na nossa vida. Então, a morte ela é um fator muito bom para se questionar a nossa existência, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós queremos deixar para esse mundo? A filosofia da medicina legal, pela tanatologia, nos estimula a pensar nisso daí. É uma questão muito premente, foi desde que o homem é homem e continua a ser, porque o que mudaram foi a tecnologia, mas o ser humano continua o mesmo. O que nos assusta com relação à morte é saber se a morte dói, se dói eu morrer. Eu conversei com um colega médico, não vou falar o nome dele porque a pergunta é muito, não é capciosa, mas assim, merece uma reflexão. Ele teve Covid e ele, uma decisão rápida, ele não foi entubado por conta disso, mas no instante que estavam tomando a decisão de entubar, a preocupação dele era com a fazenda, né, as cabeças de gado que tinha, como é que estavam lá e etc. E deixar tudo isso. Então vale a reflexão se vale a pena essa luta árdua pelos bens materiais, né? Porque daqui ninguém leva nada. Lá no ML, esse tempo todo, nunca vi ninguém passar lá com um cheque pré-datado, um título a receber, um cheque, um cartão de crédito que possa ser tirado lá. A vida é bela por isso. E o próprio Patativa do Assaré, ele esteve internado, um poeta lá cearense, ele disse: morte, você é valente, o seu poder é profundo, quando eu cheguei nesse mundo você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor. Então, o que assusta mesmo é saber se dói, né? Mas é importante saber que nós temos um limiar de dor. A partir daquele instante não dói mais, desfalece, tem uma lipotímia e vai para o torpor, coma e morte, mais ou menos isso. E quando é morte violenta, não dá nem tempo de ter uma reflexão sobre isso. A reflexão deve-se ter ao longo da vida, né? Nas relações interpessoais, na valorização do ser humano como ser humano, que sejam duas almas que se encontram e não dois inimigos que se debatem no trânsito. Hoje mesmo eu vi no trânsito um motoqueiro se sentiu fechado por um motorista lá, para a moto e desce da moto com o objetivo de discutir. Meu Deus, para que isso? Tem necessidade, né? De repente o cara está armado e lá se foi a vida. É muito importante fazer essas reflexões. E uma coisa interessante é que quando a vida está, a morte não está. Mas quando a morte está, a vida não está. Então muitos filósofos dizem: então por que você vai se preocupar com algo que só surge quando nós não mais estamos, né? Então deixe a natureza seguir o seu curso. Marco Aurélio diz: você caia como a oliva cai na terra e ajuda ali toda essa biossíntese de matéria. Como a natureza quer, nós nascemos e vamos ir depois. O que importa é o que nós fazemos enquanto nós estamos aqui. Isso é o que realmente importa e é o que fica a reflexão para o telespectador. Nesse sentido foi o que Epicuro disse, né? Por que temer a morte? Se quando eu estou vivo ela não existe. Quando ela passa a existir, estou morto. Não tem que temer, né? Maravilha. Professor Cal, hoje você está trabalhando muito aí, professor Cal. Mais um. Acabou? Não tem? Tem fotos? Mas tem uma, assim, do amigo do Gabriel. Será que não chegou? Maravilha. Como foi o sentir lá no ML com a presença do cadáver? Muitos param a respiração, né? Ficou aquela quase apneia, né? Que sente por conta do... Não ver o cadáver com aquela respiração abdominal que faz, você tenta imitar também, né? Pelo temor, pelo medo, pelo constrangimento, pela a sensação que se tem diante de um cadáver. Você teve isso? Não, eu acho que as primeiras impressões que eu tive foram impressões sensoriais do odor, né? Que quando nós entramos lá, antes mesmo da própria sala de necrópsia, já é um cheiro muito grande de sangue, né? Um
cheio de sangue coagulado. E ao entrar na sala, para mim foi uma experiência interessante, eu não senti medo, nem nojo, nem nada. Eu vi ali um corpo. Um dos que eu vi não estava muito ensanguentado, né? Acho que foi vítima por arma de fogo. E ele parecia que estava dormindo. Para mim foi essa impressão que eu tive. E ao se fazer o exame lá, né, que meio que cai essa ficha, não está dormindo, né? Realmente é um corpo. Mas eu acho que é isso, não acho que tem que se ter medo. Acho que tem que se ter medo do ser humano enquanto está vivo. Do contrário... Assusta mais, né? Assusta mais. Do contrário, não, porque ali, né, o perito ele vai fazer o seu trabalho de ver, de verificar a causa da morte, ver os meios que se deu, se foi uma morte insidiosa. Isso tudo serve para ajudar a justiça a tomar suas decisões no futuro. Então, eu acho que é algo muito que, com o passar do tempo, vai se tornando, eu diria, mecânico, mas não é mecânico. Porque cada caso é um caso e... Cada dor é uma dor. Cada dor é uma dor, cada pessoa é uma pessoa. Mas, em relação ao sentimento, sempre predomina um sentimento de, eu diria, afabilidade pelo que aconteceu e de vontade de fazer o melhor serviço que é possível se fazer. Vou contar uma historinha, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, Gerson, você nunca viu o espírito lá no IML andando? Aí eu conto uma história de que à noite, no antigo IML, e tinha um primeiro andar, nós fazíamos os exames, a sala ficava ao lado, e eu fui fazer o exame, terminei o exame, desci, e quando chegou lá tinha um funcionário que o pessoal suspeitava de que ele levava os objetos do cadáver, né? E ele estava suturando o dedo, o anelar, e eu não pude dizer nada, subi, e a paciente era uma jovem muito bonita, né, cabelão, etc., a defunta lá, o cadáver. Na outra semana, eu chego lá tô de plantão, exatamente à meia-noite, eu saio do meu quarto, fecho a porta e faço o exame de corpo de delito, escrevo lá, na época eu não digitava, escrevia. E quando eu volto para a sala, para o meu quarto, para o meu aposento, eu abro a porta e tinha uma mulher sentada no birô lá do quarto. E o cabelo arrepiou nessa hora, né? E eu disse comigo, meu Deus, o que será isso? E eu estava lá e olhei para a mão da mulher, estava sem um dedo. Eu fiz exatamente um link com aquela mulher que estava lá. E ela foi olhando para mim devagar, devagar. Aí eu fiz, oi. Aí ela olhando para mim, eu disse, o que foi isso? Ela, foi você. De vez em quando a gente conta essas histórias, os alunos se assustam, né? Não deu para interpretar bem o fato. Mas eu acredito, como dizem alguns anatomistas, né, já dissecou vários cadáveres, nunca encontrou a alma, mas é uma verdade. Quando morre, é coisa, né, é um bem material extra comercial, você não pode comercializar o cadáver e assim por diante. Mas o respeito que se tem pelo cadáver, o respeito que se tem pela técnica, a boa técnica em fazer todas as abertura das cavidades, etc. Isso é sempre um rosário que o médico tem. E você pensa um dia ser legista? Com certeza. Nesse período todo que eu já passei, já aprendi bastante, continuo a aprender diariamente. A medicina legal ela se mostrou uma área muito oportuna, né, em todas as áreas, porque se nós pensarmos bem, e é essa a verdade, a medicina legal ela abrange toda a medicina, porque se precisa de todo o conhecimento da medicina para se fazer uma perícia completa. Então, é uma área que tanto ela chama esses curiosos, né, que não é só morte, né, nós fazemos também exame nos vivos e precisamos de todo o conhecimento da medicina. Então, também pelo modo de trabalho do médico legista, eu gostei bastante também. E por todos os conhecimentos, acompanhando este expoente nacional da medicina legal, que é o professor Gerson, é um exemplo mastodonte para todas as pessoas que têm interesse nessa área, tem vários livros publicados. Então, acho que é uma oportunidade que eu agarrei com todas as forças, não soltei ainda, nem espero soltar,
mas é uma área muito bonita que, vista com os bons olhos e os certos olhos, dá muitas oportunidades e com certeza estará na minha vida quando eu me formar. Maravilha. Chegou... tem algumas fotos, não? Sim. Isso foi do nosso evento, né? Olha aí, foram os convidados, da doutora Plúvia. Muito bem. Essa é uma foto... E essa foto aí? Essa foto aí é com o Dr. Vanderlei. Eu acompanhei a minha primeira cirurgia com ele, né, o José Vanderlei Neto, que foi vice-governador de Alagoas, e é cirurgião cardiovascular. E a cirurgia foi uma cirurgia de ponte, foi uma cirurgia dupla, né? Ele fez com o filho dele, eu apenas observei, cirurgia de ponte safena e a troca de uma válvula mitral, que o paciente estava calcificada. Um exemplo de humanidade no trato do doente, né? Antes mesmo de começar a cirurgia com o doente já na mesa, ele confortando, cobrindo o doente, fazendo toda essa questão de asseverar como o bom médico que nasceu para a medicina deve fazer, que é confortar o doente e na hora da mão na massa da cirurgia fazer por onde. Seu melhor trabalho, corrigir as intercorrências e sucesso na cirurgia, que foi o que aconteceu. Eu não sei se você deu um zoom numa cirurgia cardíaca, como eu fui lá assistir um transplante cardíaco, do balhar das mãos, né? Da habilidade das mãos do cirurgião, né? De como são belos estes movimentos, né? A sutileza, a suavidade com que as mãos, os dedos trabalham, né? Em dar aquele ponto na artéria e etc. Você chegou a observar isso? Cheguei sim, é muita habilidade, muita maestria que se desenvolve ali com todos esses anos e é muito bonito que o ser humano consiga chegar nesse nível de excelência para abrir o peito de uma pessoa e conseguir corrigir o problema ali no próprio órgão. Então, o cirurgião, por tudo que eu notei, ele precisava saber do trabalho dele, que era a cirurgia em si, do trabalho da enfermeira, que era fazer a circulação extracorpórea, perguntando sempre os níveis de hormônios, níveis pressóricos, tudo. Ele tinha que ter o domínio completo daquela sala para que a cirurgia desse certo. Então, foi algo muito bonito de ver esse nível imenso de conhecimento. Só que uma vez o cara chegou na oficina, o médico chegou, parou o carro, estava quebrado e o mecânico disse, olha, isso aqui é igual à medicina, se fosse o corpo, aqui eu corrijo, troco as peças, etc. Aí o médico disse, tudo bem, eu quero que você faça isso com o motor ligado, né? O paciente é diferente, né? Sim. Há uma diferença extraordinária, né? E isso daí me lembra bastante o que o professor Ricardo Nogueira estava falando certo dia, do médico proativo, da necessidade do médico ser proativo. Porque nas experiências dele, né, como acadêmico ainda, ele via muitos médicos que delegavam funções para o enfermeiro para fazer imobilização, para colocar o gesso, que eles próprios não sabiam. E ele deu exemplo de um cirurgião em Londres, quando ele estava fazendo o seu fellowship, e ele viu que o cirurgião estava tendo disse que estava tendo uma discussão porque algo tinha quebrado na casa dele, e aí pediram para que chamasse o encanador, o mecânico. E aí ele muito relutante falou, eu opero o coração, como é que eu não vou conseguir trocar a encanação aqui de casa? Ele foi lá e fez. Então isso mostra a importância do médico, do ser humano, ser muito proativo, ser engajado e não delegar funções, dele fazer, se ele souber fazer também, porque isso daí mostra justamente essa questão de você ser entusiasmado, não só pelo seu serviço, mas pela completude, né, que é o paciente. O paciente é um ser humano completo. Como a gente vê também exemplos no nosso hospital geral,
muitas vezes falta o maqueiro ou demora para chegar. Então, tem médicos lá que eles botam o próprio doente na cadeira de rodas e levam. Então, isso faz toda a diferença, não só para o prognóstico do paciente, mas pelo bem-estar, que é algo que deve ser muito bem visto, né? Então, um médico tratar o paciente como ser completo que ele é. Eu lembro uma vez, como urgentista que trabalhava no Hospital do Açu, e o paciente estava com obstipação intestinal e há uns 15 dias que não defecava. E foi diagnosticado um fecaloma, né, um tumor de fezes, e tinha que fazer uma lavagem. Não respondeu à lavagem, também não tinha acesso. E eu pedi para que a enfermeira fizesse você coloca algumas vaselinas, essas coisas todas, e retira com os dedos. E ela não quis fazer. Eu digo, rapaz, eu faço. Na verdade, vou botar no meu relatório que você... Quer dizer, eu não posso pedir para você fazer ou prescrever para que você faça se eu não sei fazer, né? Sim. E assim fiz, né? Retirei o paciente. Quantas atividades em urgência? Eu acho que o Ademir gostaria, se eu tivesse mais, ia me dedicar muito à urgência e emergência, porque é exatamente assim, onde você vê assim, a beleza da medicina na urgência. O paciente chega com dor, com desmaios, etc. Chega às vezes com a hipoglicemia, você faz uma ampola de glicose, ele acorda, fica Sim. conversando. Isso é maravilhoso, isso é belo, né? Chega com a dor, um bom diagnóstico. Isso é que a gente tem passado para os nossos alunos, essa paixão, essa beleza, esse encanto de chamar o paciente pelo nome e não, já vi de uma cirurgia, o cirurgião dizer, manda entrar a próstata. Imagine se a próstata entra aqui sozinho. Né? O paciente tem um nome, o paciente tem uma história, tem uma raça, uma cor, uma família. Como é que você... na Liga ainda tem mais ou... Tinha muita coisa lá. Olha aí, foi a última visita? Foi a nossa última visita A mais recente, né? A mais recente visita, sim. Nossa mais recente visita, lá nós acompanhamos a Thaíses eu no centro, né? Matheus, Laiane e a Helena. Então, nós acompanhamos ali exame de corpo de delito em presos, também exame necroscópico, que foram 4 nesse dia, e aprendemos bastante também, né? Acho que foi no final de semana depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Estavam proibidas essas visitas. Não temos mais nada, né, professor? Acho que faltam 2. Uma a Vitória mandou um vídeo, eu mandei, não sei, algum motivo que eu mandei lá para o celular do Everton, não sei se chegou, se ele tem. Não chegou. Maravilha. Então, a Vitória também tem um entusiasmo muito especial, né? Que ela é uma marqueteira número 10 dos nossos encontros, e agradecemos muito a ela e a todos os ligantes dessa igreja Liga de Medicina Legal. Acho que merece todo o respeito do professor, e virão outras atividades. Eu acredito que nesse ano nós vamos fazer um congresso de ciências criminais, e tem um livro que eu quero que seja atualizado pela Liga com a publicação das fotos e o nome dos mesmos neste livro, tá certo? Medicina Legal Orientada. Famosíssimo. Famosíssimo, tá certo? Parceria com o professor Luiz Carlos, mas vocês vão atualizar e vai botar dedicado todo à Liga, tá certo? Perfeito. Muito bem. Atividades semanais, já voltaram às aulas presenciais? Voltaram sim, né? Já desde o início de fevereiro voltaram as atividades presenciais na faculdade, anatomia e habilidades clínicas, que é a semiologia médica, né? Que é imprescindível que o médico saiba fazer os exames físicos. Então, isso tem que ser prático, tem que ser presencial. E além disso, falando mais um pouco da Liga e da Vitória especificamente, a Vitória, ela é a nossa marqueteira, foi uma das pessoas que ajudou a Liga a crescer, então muita gratidão a todo o trabalho dela. E o que é uma Liga? O próprio nome já fala. É a união de pessoas interessadas, pessoas que gostam de aprender, pessoas que têm esse entusiasmo, têm a disposição de fazer
de aprender de forma não remunerada, né? Que hoje em dia as pessoas só fazem algo se for gerar algum benefício financeiro, mas não. Vocês veem como é bonito esse poder da educação, o poder de pessoas interessadas, de aperrear um professor que é referência mundial na medicina legal e ele aceita muitas vezes tarde da noite, certas vezes se aproximando de meia-noite e ele lá conosco, debatendo, discutindo, nunca ficou cansado, nunca disse um não para os nossos pedidos de acompanhar a aula ou então de dar aula. Então, é por isso que as coisas funcionam, né? Como é um grupo de amigos que se forma, de pessoas que se entendem, cada um com suas dificuldades, cada um em um período diferente, mas que se entendem e querem aprender, e também com um professor sine qua non, como é o professor Gerson, é impossível que não desse certo. Então, fica aqui meu agradecimento a cada membro da Liga e que eu sou só uma peça no meio desse grupo de amigos com esse professor fantástico que faz as coisas acontecerem, que é um exemplo para todas as ligas de Alagoas e do Brasil também, e para a medicina de forma geral, que se tenha esse amor pelo conhecimento, né? Porque aprender, todos aprendem, mas com entusiasmo, com colocar as coisas em prática, infelizmente não é o que está acontecendo de forma geral. Esse entusiasmo que você fala, exatamente, eu não sentiria isso se não fosse o olhar, né, o brilho nos olhos de vocês, de querer aprender, de querer questionar, dizer, professor, posso ir, né, professor, de nos cobrar também, né? Nessa quinta-feira nós teremos a parte de asfixiologias, asfixias, né? Afogamentos, estrangulamentos, essas coisas todas, vamos abrir também para a Liga do SESMAC, para o pessoal participar também, aquela liga é extraordinária, né? A doutora Plúvia é uma pessoa com quem partilho todas os plantões aos domingos e é muito dedicada e muito zelosa com tudo aquilo que faz. E a gente sempre acha bonito quando os discípulos superam os mestres, né? A gente sente, hoje mesmo no elevador encontrei um ex-aluno entusiasmado de direito, o professor Ermengar, né, casado com uma médica também. Fiz o convite para vir para aqui para o programa, então provavelmente ele deve nos acompanhar, nos assistir nesse programa e vai dar um sim, com absoluta certeza, para estar aqui conosco. Bom, ao final do nosso programa, eu agradeço muito, Gabriel, a sua presença aqui, pelo seu sim, por afastar tantas atividades do seu dia a dia e voltar aqui. Então, um comentário que você poderia fazer uma análise entre aquele filme The Physician, ou seja, o médico, né? As dificuldades que tinham naquela época. Então, hoje, quais são os óbices que nós temos para um bom aprendizado da medicina? Obviamente, naquela época você tinha a questão do respeito ao cadáver. Hoje, quais os óbices que poderiam ser quebrados ou quais as portas que deveriam ser abertas para um bom exercício, um bom aprendizado da medicina? Certa feita, eu assisti um vídeo de um professor emérito da USP, em que ele falava que na época dele, ele se formou em 1950, um dos maiores problemas da medicina era justamente essa mercantilização da dor. Você ver o paciente como um número financeiro e você cobrar valores exorbitantes, sabe? Não ver a medicina com a beleza da arte que ela é, do conhecimento e de poder ajudar, de poder arrefecer a dor. Então, eu acho que o maior óbice da medicina atual continua sendo essa mercantilização do paciente. E é o que nós temos que lutar com todas as nossas forças, porque é algo que corrompe tanto o juramento que se faz após terminar o curso médico, e também é algo que corrompe as nossas próprias almas, porque se vemos uma pessoa com dor e quantificamos essa dor com o quanto nós podemos ganhar, isso não é medicina, isso é o uso de conhecimentos científicos para o benefício próprio, não para o benefício do doente. Então, fica aqui o meu convite à reflexão aos colegas e os médicos que estão assistindo,
para que pensem bem no juramento que vocês fizeram ou vão fazer para que se exerça a medicina da forma que deveria ser exercida, se preconizou que fosse exercida no passado, para que nós tenhamos toda essa confluência que vai ajudar não só na saúde da população, mas também no entendimento do médico como um membro da sociedade que zela pela saúde do seu doente e pelo bem-estar da sociedade. Muito obrigado, a gente agradece muito a você e agradecemos também aos nossos telespectadores que estiveram conosco aqui, que prestigiam e que divulgam o link do nosso programa, que continuem sempre conosco, porque vocês é a razão da existência desse programa Medicina em Destaque. Então fiquem certos que na próxima semana, com as bênçãos de Deus, estaremos aqui outra vez. E até a próxima semana.